Ainda no século I e no século II, estamos a investigar testemunhos antiquíssimos que atestam a veracidade, a autenticidade dos evangelhos. No programa anterior, evocamos a autoridade de Papias. Papias era um padre apostólico. Padre apostólico se diz que daqueles que não eram apóstolos, mas conviveram com os apóstolos. Ele nasceu no ano 60 e morreu no ano 140. Papias teve formação na cidade de Esmirna. Portanto, ele foi aluno de São Policarpo, bispo de Esmirna. São Policarpo, por sua vez, era discípulo de São João. São João, apóstolo e evangelista, que foi bispo de Éfeso, e a distância entre Esmirna e Éfeso não é muito grande. Vamos ver outro testemunho de Papias, que fala exatamente que ele conviveu com os apóstolos e com aqueles que conviveram com os apóstolos e ouviu deles narrativas essas que foram utilizadas pelos autores dos evangelhos. Vamos ao texto na sua obra Exegese dos Oráculos do Senhor, que se encontra numa obra importante, História Eclesiástica, de um grande escritor eclesiástico, Eusébio de Cesareia. Eusébio foi bispo da cidade de Cesareia. Em teu favor, não hesitarei em aditar às minhas explanações o que aprendi outrora dos presbíteros e cuja lembrança guardei fielmente, a fim de corroborar a manifestação da verdade. Efetivamente, não aprecio os que falam muito, como acontece à maioria dos homens, e sim os que ensinam a verdade, nem junto dos que relembram preceitos estranhos, e sim junto dos que comemoram os mandamentos do Senhor, impostos aos fiéis e nascidos da própria verdade. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros. O que dissera André ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, o que dizem Aristiom e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. A preocupação de Papias, ele era uma pessoa criteriosa. Ele não dava guarida. Ele não acreditava no que qualquer uma pessoa dizia a respeito de Nosso Senhor. Mas ele se informava com os presbíteros, com os anciãos, com aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos. Aqui ele cita André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. Portanto, não só apóstolos. Então, Papias conviveu pessoalmente. Não é dito aqui de forma explícita com os apóstolos, mas lembrem-se que ele morreu no ano 140, mas nasceu no ano 60. Portanto, quando São João morreu, provavelmente final do século I, Papias devia ter cerca de 40 anos. E aqui ele diz que conviveu, que conheceu, que consultou, que perguntava, que se informava com aqueles que conviveram com os apóstolos a respeito da veracidade dos ensinamentos que, nessa época, já estavam sendo escritos. E alguns deles viriam a se chamar evangelhos. Um testemunho de grande autoridade de alguém que conviveu com os discípulos dos apóstolos.